Queridos amigos e irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza. Estamos gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Eu peço que você deixe seu comentário, o seu like também, que você curta, que você compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Eu tenho visto hoje um debate muito grande sobre a questão do pecado. Existem pessoas que se sentem demasiadamente pecadoras e outras pessoas que se sentem demasiadamente santas. Dentro do contexto da religião, dentro do contexto religioso, ou sócio-religioso, existem muitos problemas relacionados ao que é e ao que não é pecado. Bom, o que a Bíblia fala de fato sobre o pecado? Existem pessoas santas e existem pessoas pecadoras dentro de um contexto religioso, sociológico, de denominações, de religiões. Existem pessoas santas, existem pessoas pecadoras. Como que eu consigo perceber o que é pecado e o que não é pecado? Bom, a resposta é a seguinte: não existe nenhuma pessoa santa. Não existe. Todos, absolutamente todos, são pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, até o Papa católico é pecador. Dizem, a tradição católica, que o Papa ele é o substituto legal de Pedro ou de Cristo. Só que nós sabemos que, independente desse logo, desse rótulo que o Papa carrega, ele é homem pecador. O único homem que não teve pecados foi Jesus. Jesus, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecar, e ele não possuía pecado algum. Mesmo porque o nascimento virginal de Jesus foi o nascimento santo. Maria era uma mulher virgem e o Espírito Santo gerou nela Jesus. Deus encarnou, nasceu através de Maria, Jesus Cristo. Então, ela era virgem, sem pecados, até a concepção de Cristo. Haja vista que ela não teve relação com homem algum, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, gerou nela Jesus, o Salvador. Então Jesus, ele nasceu sem pecado neste mundo, porque ele foi gerado não por homem, ele foi concebido não por homem, mas pelo próprio Deus. Então Jesus, ele é filho de Deus, mas ele não é filho de homem. Maria é a mãe de Jesus, o menino, o humano, até que ele se revele como o Cristo, como o Salvador. Jesus não tinha pai, Jesus tinha mãe. Ela não era santa, a Maria, porque depois que ela concebeu a Jesus, ela então vai ter relação com seu esposo, o José, e eles vão ter outros filhos, e isso a Bíblia fala nos evangelhos. Então, qual que é o conceito ou o entendimento que se tem de pecador e de não pecador? Pecador, todos nós somos, porque nós nascemos, somos concebidos pela nossa mãe em pecado. Então todos que nascem nesse mundo, nascem em pecado. Diferente do nascimento de Jesus, porque ele não foi concebido pelo homem através de uma relação sexual, mas ele foi concebido através do Espírito Santo. Então perceba essa diferença. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu nesse mundo sem pecado, não conheceu o pecado. E um outro detalhe é o seguinte: Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram
e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem que nasce nesse mundo através da relação sexual entre homem e mulher, a mulher quando está grávida, uma gestação linda, bonita, maravilhosa, passa os 9 meses, ela tem um bebê, o bebê é lindo, é perfeito, mas aquele bebê nasce nesse mundo em pecado. Porque a relação marido e mulher, mesmo dentro do matrimônio, da bênção, do pastor, do padre, mesmo dentro do contexto da cerimônia religiosa, você casou direitinho e tal, só que mesmo assim, todos que nascem nesse mundo, através da relação homem e mulher, mulher e homem, todos que nascem nesse mundo, com exceção de Cristo, nascem em pecado. E todos nós somos destituídos, não merecemos a glória de Deus, a bênção de Deus, a salvação, coisas do tipo. Por quê? Porque nós somos pecadores e vivemos em pecado. Então, para que você possa compreender essa definição de pecado, Paulo diz ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 10, o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Então, por mais títulos que tenha o homem, doutor, empresário, um artista, uma pessoa famosa, ou dentro do contexto religioso, um papa, um padre, um bispo, um apóstolo, um pastor, seja lá quem for, todos somos pecadores. Somos maus, somos injustos, porque Paulo diz na sua teologia em Romanos 3, versículo 10, não há justo, nenhum justo sequer. Então, todos que nascem nesse mundo, desde o começo do mundo, desde lá Adão e Eva, até os dias de hoje, as gerações futuras, todos que nascem em pecado, nascem sem a graça de Deus, nascem sem ter direito aos céus, à salvação, à bênção de Deus. Pastor, então como é que eu consigo me livrar da maldição do pecado? Porque o pecado é uma maldição. Ele teve origem na vida de Adão e de Eva. Quando Adão e Eva são arrancados, são destituídos do jardim que Deus plantou no Éden, eles então passam a provar a dor, os sofrimentos, as doenças e a morte. A única razão que faz com que o homem morra são os pecados. Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque ele não tinha pecados. Então o homem, quando não peca, quando não possui pecados, Deus o ressuscita. Deus o ressuscita. Então a morte não pôde prender Jesus por muito tempo, 3 dias somente. E ele ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Porque a morte só tem poder sobre o homem pecador. Por isso que você vê aí, papa morre, pastor morre, empresário morre, artista morre, cantor morre, Buda morreu, Allan Kardec morreu, e assim por diante. Por quê? Porque são todos homens pecadores. Por mais prodígios e realizações que um ser humano possa fazer nesse mundo, por mais realizações importantes, singulares para a humanidade, enfim, por mais bondoso, caridoso que ele seja, piedoso que ele seja, religioso que ele seja, ele é pecador. E a morte tem poder sobre o homem pecador. Então lá no jardim, no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e pecam, a morte então
o pecado então passou a reinar neste mundo. Então, o que é a desobediência? O que é o pecado? Senão uma maldição adâmica. Então, todos que nascem dentro de um contexto da linhagem adâmica. Então, todos nascem em pecado. E por isso que você chora, você sofre, você sente dores. Por isso que a mulher tem dores na hora de dar o parto. Por isso que você se machuca, se fere, e por isso que o ser humano morre. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado nada mais é do que uma maldição adâmica que o homem carrega sobre si. Como Jesus, ele não era um descendente de Adão, mas um descendente do próprio Deus, porque se Jesus fosse um descendente de Adão, ele nasceria da relação sexual de homem com mulher. Então o pecado teria domínio sobre ele. Mas como ele não é descendente de Adão humano, ele foi um homem gerado pelo Espírito Santo. Jesus ele tinha fome, tinha sede, era um 100% ser humano, mas o pecado não tinha domínio sobre ele. Ele era um homem santo. Aliás, o único homem santo que viveu neste mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu da Virgem Maria, ele viveu 33 anos e meio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou com o seu corpo físico, com o seu corpo humano. E ele foi ascendido aos céus. E ele vive por toda a eternidade. E então, quando é que você perde essa maldição adâmica do pecado sobre a sua vida? Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o pecado passa a não ter mais o controle, o domínio sobre você. Consegue compreender isso? Por isso que é importante você entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Para que o pecado não domine a sua vida, não domine a sua consciência, não domine sobre você. Então, para o pecado não ter domínio sobre a sua vida, para o pecado não ter domínio sobre você, o que você tem que fazer? Entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o pecado deixa de ter influência sobre a sua vida. O pecado deixa de ter poder sobre a sua vida. E você passa então a viver na graça de Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo. Eu quero que você volte a sua vida para a palavra de Deus. Que você entenda, que você compreenda toda a obra que Jesus realizou por você na cruz do Calvário. O pecado não tem domínio sobre você, não tem influência sobre você, se você for um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz.